Salve pessoal, vamos lá para uma aula importante agora. A gente começa a dar uma afinada ou uma afunilada maior nos princípios psicológicos da persuasão, que nós temos visto em produção de conteúdo, né? Temos trabalhado quais são esses princípios, especialmente a partir desse livro aqui, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. E é importante a gente entender que a questão dos princípios psicológicos da persuasão, elas têm a ver com a nossa capacidade de processar informações, né? Ou seja, o indivíduo, né, contemporâneo, essa pessoa que está muito imersa dentro do mundo digital e também do mundo do trabalho, mundo de casa e tal, esse indivíduo não dá conta mais de processar tanta informação, né? Tantas mudanças, tantas escolhas, desafios típicos dessa vida nossa contemporânea. Isso obriga esse cara a abrir mão de algumas análises muito mais cuidadosas quando ele vai fazer a tomada de decisão dele. E aí acaba acontecendo que essas pessoas, os consumidores em geral, acabam apelando muito para esses princípios psicológicos, que são princípios que vão reger o comportamento humano em uma situação muito mais automática, né? E aí, o Robert Cialdini, ele coloca de uma maneira importante isso no livro, que ele fala o seguinte, que toda essa condição desse consumidor contemporâneo, até mesmo nosso mesmo, né, nos obriga assim, a abrir mão de uma análise mais cuidadosa de todos os prós e contras envolvidos numa tomada de decisão, como eu falei, e vai recorrer a uma generalização. É uma espécie de um atalho mental com base em um único dado. A gente falou na aula principal, quando a gente apresenta os princípios psicológicos, que é a questão dos atalhos mentais. Né? Essa informação isolada, esses atalhos mentais, permite a gente agir quase sempre de uma maneira apropriada, né? Acaba fazendo uso de um jeito certo de agir, mas especialmente estamos economizando aí um pouco mais de reflexão, um pouco mais de tempo. Então, acaba que esses atalhos mentais são importantes para a gente conseguir se posicionar nesse mundo muito corrido. Agora, do ponto de vista de quem está oferecendo informação, de quem está oferecendo conteúdo, de quem está também tentando vender, comercializar, isso é importante, isso é um dado importante porque é algo a ser explorado, é algo a ser transformado como arma justamente nesse processo de relacionamento que a gente vai fazer. Isso vale desde o seu post pessoal, o seu perfil pessoal numa rede social, e vale também para você poder vender e fazer suas vendas específicas até mesmo nas redes sociais e nas mídias digitais em geral. O que o Robert Cialdini explica é como funciona então esse livro aqui, essas armas da persuasão, e isso que a gente está trabalhando nos princípios psicológicos, é que como que funciona esse mecanismo de persuasão e quais são esses fatores psicológicos, então, que vão interferir nesse momento. A gente entra hoje em um dos princípios psicológicos mais importantes, que é o princípio da reciprocidade. Né? O princípio da reciprocidade é o princípio, talvez, o mais elementar, que é aquele que vai especialmente trabalhar com troca. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar a nossa aula de hoje, afinando um pouco mais essa nossa capacidade de entender esses princípios psicológicos, justamente para a gente poder usar isso dentro da produção de conteúdo. Vamos lá então. Gente, sempre lembrando aqui, ó, princípios psicológicos do comportamento humano. Vou tirar aqui o vídeo para que você possa enxergar todo o slide. Princípios psicológicos do comportamento humano, ou seja, esses 6 princípios que o Robert Cialdini coloca como armas de influência que vão governar a conduta do ser humano normalmente, são a reciprocidade, né? Ou seja, nós nos sentimos compelidos a retribuir, nem sempre, muitas vezes, de forma vantajosa para nós, porque outra pessoa nos proporcionou, a gente vai ver um pouco mais com calma esse detalhe da reciprocidade. A questão do compromisso e da coerência, né? Ou seja, depois que nós fazemos uma escolha, a gente enfrenta a pressão para a gente se comportar de uma maneira muito condizente com esse compromisso. A questão da aprovação social, ou seja, a gente sempre está atrás de sermos aprovados, de sermos vistos como uma referência, e isso vai fazer diferença também nesse princípio psicológico. Temos também a questão da afeição, né? Ou seja, que nós nos afetuamos
com empresas, com corporações, com pessoas, né? E sempre que isso acontece, a gente acata esses pedidos, né? E a gente realmente promove um relacionamento maior. E os dois últimos, que é a questão da autoridade, né? E a questão da escassez. A autoridade está muito ligada à obediência, né? Que é algo que nós temos naturalmente na nossa vida. A gente cresce tentando ter essa visão de autoridade e gostamos muito de termos essa questão de autoridade porque nos ajuda a ter algum parâmetro de relacionamento, e a questão da escassez, em que a gente tem ali uma armadilha muito valiosa, que tudo que se torna escasso fica muito mais rico para a gente, né? Ou seja, aquilo que está menos disponível tem muito mais validade. Ou seja, esses detalhes, esses princípios psicológicos são trabalhados, então, junto, são princípios psicológicos do comportamento humano, mas são trabalhados justamente dentro da produção de conteúdo, porque tudo que nós produzimos nesse sentido, né, tudo que a gente produz em mídia digital, tudo que a gente produz dentro do mercado, tem a ver com essas questões do homem, de como o homem se comporta, de como ele pode ser atingido por conteúdos muito mais relevantes, muito mais valiosos, e que vão fazer com que o relacionamento que temos com eles seja ainda maior. Só lembrando, Robert Cialdini, que é o homem que escreveu o livro As Armas da Persuasão, que nos orienta nessa aula, né, justamente desde a aula dos princípios psicológicos gerais e também nas aulas mais específicas que vamos fazer. Robert Cialdini é um psicólogo social muito respeitado, ele é norte-americano, ele tem um doutorado na Universidade de Carolina do Norte, pós-doutorado no Columbia, e trabalha muito com psicologia e marketing na Universidade Estadual hoje do Arizona. Então, esse livro dele, essa pessoa, Robert Cialdini, é uma pessoa muito interessante para a gente poder analisar dentro desse campo da produção de conteúdo. Bom, vamos lá falar então de reciprocidade, né? Depois dessa introdução, vamos falar de reciprocidade. Vamos falar do velho e bom, é dando que se recebe, e se recebe de novo, e se recebe de novo, e se recebe de novo, e cada vez mais a gente entra num looping muito grande, porque a gente adora ser recíproco. A gente adora ser recíproco em todos os nossos momentos. Pode ser que a gente não consiga, mas a gente gosta, a gente quer ser, a gente quer ter essa relação. Beleza? Vamos lá então. O que significa a regra da reciprocidade? Basicamente, que nós temos ou devemos tentar retribuir na mesma moeda o que outra pessoa nos concedeu. Somos obrigados a retribuir. Quando a gente fala para alguém, quando alguém nos faz um favor e fala para a gente assim, olha, eu estou te fazendo esse favor porque isso vai resolver sua vida, tal, não sei o quê. O que você fala no final? Muito obrigado. Você já parou para pensar nessa frasezinha bem simples? Muito obrigado? Significa que você está dizendo para ela: estou muito obrigado a retribuir esse favor ou essa situação que você me concedeu. Ou seja, essa é uma regra social. Isso é uma regra que nos faz ter uma sensação de um entendimento de que nós precisamos agir em sociedade se a gente conseguir retribuir, né? Ou seja, o aspecto mais impressionante dessa reciprocidade é justamente essa obrigação que nós temos com relação às outras pessoas. E aí, gente, é assim, ó, as sociedades humanas, deixa eu abrir aqui o vídeo, as sociedades humanas, segundo Robert Cialdini, elas obtêm uma grande vantagem competitiva na regra da reciprocidade. E elas vão zelar muito para que os seus membros sejam educados para obedecer e para acreditar justamente nessa regra. Cada um de nós, como eu disse, foi justamente ensinado, foi, entre aspas, adestrado a cumprir essa regra. E, na verdade, a gente conhece muito bem as sanções sociais e também muitas vezes o menosprezo reservado para quem não viole. Quando a gente assiste um jogo de futebol, não tem a regra do fair play, é uma regra de reciprocidade.
né? Ou seja, quando o jogo é paralisado porque tem um jogador da defesa, por exemplo, que está machucado e o time que está no ataque está ali perto do gol, às vezes o juiz paralisa o jogo para poder promover lá a entrada do médico tal, e resolver o problema da pessoa que está caída no chão. Quando o jogo retorna, por mais que a bola às vezes esteja na mão do time dessa pessoa que ficou caída, esse time tem a obrigação de devolver a bola para o time que estava atacando. Ou seja, é o que a gente chama de jogo limpo, né? No futebol, essa questão do fair play, ela tomou uma dimensão muito grande nos últimos anos e ela faz justamente com que a gente consiga entender essa regra da reciprocidade. E se você, e aconteceram já várias vezes dentro do mundo do futebol, de times que não tiveram fair play e foram muito cobrados por isso, né? Então, assim, a gente tem essa questão do menosprezo que eu falei, para quem viola essa regra, isso é importante, né? O Robert Cialdini fala que por conta da versão geral de por quem recebe, sem fazer nenhum esforço por retribuir, a gente acaba enxergando essas pessoas como ingratos, como aproveitadores, né? Então, no fundo, a gente tem que entender que isso é muito natural, é uma regra, mas não é uma regra que nós assinamos um papel, isso é um contrato social, né? O Robert Cialdini diz que para a gente entender essa regra, como a regra de reciprocidade pode ser explorada por alguém que a reconheça como uma verdadeira arma de influência, ele chama um experimento que foi conduzido por um psicólogo chamado Dennis Reagan. O que ele fez? Né? Ele fez uma pesquisa de apreciação artística com dois voluntários. Dois voluntários eles deveriam avaliar a qualidade de algumas pinturas. Um dos avaliadores estava apenas se fingindo de voluntário. Ele era, na verdade, assistente desse psicólogo, do Reagan. O experimento ocorreu sobre duas condições diferentes. Em alguns casos, o Joey, que era esse assistente, ele prestava um pequeno favor, não solicitado para o verdadeiro voluntário, e, tipo assim, durante um breve período de descanso, o Joey deixava a sala, onde estavam os dois ali analisando as obras artísticas, e ele voltava com duas garrafas de coca, uma para ele e ele entregava uma para o voluntário. E dizia assim, ó, perguntei para o pesquisador lá se eu podia pegar um refrigerante, ele disse que sim, e aí eu comprei um para você também. Em outros casos, o Joey ainda fazia um outro favor para o voluntário. Ele retornava do intervalo 2 minutos depois de mãos vazias. E aí, assim, fazia sempre algo importante para a pessoa, mesmo que voltasse de mãos vazias, mas ele dizia, ó, eu deixei lá reservado um café para você e tal. Quando as pinturas haviam sido avaliadas o resultado final ia ser visto, o Reagan ele identificou uma situação muito, muito interessante. Como os dois avaliavam as pinturas juntas, depois que o Joey fez uma série de favores para esse outro voluntário, muitas vezes esse voluntário acabava concordando muito com a apreciação do Joey. Então, o Joey falava assim, olha, eu acho que essa pintura assim, assim, assado, e mesmo que o cara não concordasse muito com aquilo, ele tendia a concordar com ele, né? Então, ou seja, o que acontece é que o Joey teve muito mais sucesso na sua avaliação porque recebeu um retorno positivo da pessoa que estava junto com ele. E isso aconteceu porque essa pessoa se sentia meio que na obrigação de não bater de frente com o Joey, que tinha feito tanto favor para ele, né? Isso, gente, você pode levar para sua vida pessoal. Isso vai acontecer com você em vários momentos. Já aconteceu com você e ainda vai acontecer em vários momentos na sua vida. O Cialdini diz que essa regra ela é esmagadora, né? Ele fala que uma das razões para a eficácia da reciprocidade como um dispositivo de obter consentimento de outra pessoa é que muitas vezes é a capacidade dela de produzir uma resposta positiva a um pedido que, se não fosse pela sensação de gratidão, com certeza seria recusado
Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já fez alguma coisa para alguém sem necessariamente querer fazer ou sem necessariamente gostar de fazer aquilo, mas porque você tinha algum tipo de gratidão para oferecer para aquela pessoa, algum tipo de retorno para oferecer àquela pessoa. Uma outra, um outro exemplo que o Cialdini coloca sobre a questão da regra da reciprocidade, eu não sei se vocês conhecem um grupo, né, uma sociedade espiritual chamado Hare Krishna. Os Hare Krishnas, eles foram muito presentes na nossa sociedade, ainda são, mas eles foram muito presentes na nossa sociedade nas décadas de 80 e 90. E eu lembro bem que a gente andava na rua e muitas vezes topava com algum membro do Hare Krishna e ele era muito identificado, os Hare Krishnas são identificados muito pelo uso de batas, né? Uso muitas vezes só de panos por cima do corpo, a cabeça raspada e alguns adornos indianos, principalmente aqueles adornos indianos, né? Que eles usavam. O Hare Krishna, porque na verdade o Hare Krishna ele tem origem na Índia, né? Na cidade de Calcutá. E eu lembro que assim, quando o que aconteceu, né? Quando eles começaram a peregrinar pelo mundo, eles pediam muitas doações para poder contribuir com a causa, para poder construir seus templos, etc. e tal. A questão é que enquanto eles estavam ali na região da Índia, eles eram bem recebidos porque eles não destoavam muito das populações locais. Quando eles foram para os Estados Unidos, quando eles vieram aqui para a América do Sul, no Brasil, os Hare Krishnas destoavam demais da população. E os pedidos de doação que eram feitos, eles eram feitos simplesmente assim, eles nos abordavam na rua e falavam assim, a gente queria pedir uma doação para o templo, não sei o quê. O Cialdini coloca que nos Estados Unidos houve uma forte repulsa com relação a isso. Por quê? Porque a aparência deles, obviamente que isso não é, nós não estamos fazendo um julgamento aqui, mas a questão é que foram fatos mais reais, a aparência deles acabava interferindo demais na tomada de decisão de alguém em dar uma doação, né? Então, dificilmente eles conseguiam um retorno interessante. O que acabou acontecendo na sequência foi que houve uma estratégia, uma mudança na estratégia de pedido de doação que envolveu a questão da regra de reciprocidade. E aí eu lembro bastante disso, porque quando você estava na praia, principalmente na década de 90, né, os Hare Krishnas eram muito presentes. Quando você estava na praia, muitas vezes andando ali no calçadão tal, chegava um Hare Krishna e ele te oferecia uma flor, ou ele te oferecia um pequeno livro de oração, ou ele te oferecia às vezes um colar, te oferecia um adorno qualquer, né? Então assim, e você quando falava assim, não, não quero, ele falava assim, não, isso é um presente que eu quero dar para você, tal, isso é importante, a gente, e aí nisso ele começava a colocar toda a questão filosófica do Hare Krishna. E aí ele falava assim, é importante a gente dar presente, é importante a gente se comportar bem, conseguir viver bem, tal, não sei o quê. Com o tempo da conversa, as pessoas iam entendendo que aquilo era também um pedido de doação. E como ele já havia recebido algo importante para ele, uma flor, um livrinho de oração, você veja que não é só uma coisinha qualquer, né? Dificilmente quando você tá no meio da rua, muitas vezes você receber uma flor, isso é importante, você receber um livrinho de oração para um momento que você está meio em dificuldade, quase sempre isso acontece, né? Enfim, você se sente daí, então, obrigado um pouco a retribuir essa questão que eles ofereciam. E isso fez com que os Hare Krishnas conseguissem juntar muitos recursos no mundo inteiro, tanto que eles se tornaram uma das sociedades mais importantes, sociedades religiosas mais importantes ali do final do século XX, né? O século XXI agora eles tiveram uma queda importante também, porque as pessoas acabaram entendendo que essa regra da reciprocidade era uma regra um pouco mais usada para se conseguir algo do que efetivamente ser uma situação muito clara, né? Muito transparente. Então isso vale também para a gente entender que não adianta a gente ficar também
oferecendo coisas só por oferecer e tentando ter um retorno ter um retorno, né, daquela situação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas mostra o quanto as pessoas, o fato dos Hare Krishnas terem crescido tanto no final dos anos 90, mostra que essa regra de reciprocidade sempre é uma regra muito forte. Isso vale também, gente, para o mundo da política, né? Você já ouviu falar muito que o mundo da política funciona a partir do quê? De troca de favores, né? Então, se você é um político, se você é um político importante, se você é um político que constrói relacionamentos, você normalmente está construindo relacionamentos para que em algum momento a pessoa que foi beneficiada por esses relacionamentos também te dê um retorno mais positivo, né? Ou seja, essas autoridades que são eleitas, principalmente vereadores, deputados, senadores, trabalham muito nessa questão da troca de favores. Nossos governos recentes, né, nossas presidências recentes aqui no Brasil, os últimos 4, 5 presidentes aqui no Brasil, trabalharam com o que a gente chama de política de coalizão. O que é a política de coalizão? Você cria, na verdade, um grupo em que você vai beneficiar com emendas parlamentares e, em troca, esse grupo vai sempre trabalhar a seu favor, né? Ou seja, é um jogo de troca. Se isso é honesto, se isso é transparente, se isso é certo, se é justo, são situações que depois têm que ser discutidas caso a caso. Mas a gente, obviamente, consegue ligar bem isso à questão da regra de reciprocidade. Faz sentido a gente ter que retribuir tudo, né? Ou seja, essa é uma pergunta que o Cialdini faz e é importante que a gente consiga também fazer essa reflexão, porque o que nós estamos dizendo com relação ao princípio psicológico da reciprocidade é que ela funciona, mas assim, nós temos que entender que não necessariamente nós estamos falando aqui de persuasão. Persuasão não quer dizer manipulação. Então, nós temos que entender o seguinte: qual é o nível de reciprocidade que eu quero e o que eu estou realmente preparando para as pessoas a fim de que eles me retribuam algum tipo de consentimento, algum tipo de prioridade de comportamento que seja voltado para o meu produto ou para o serviço que eu estou oferecendo. Agora, a gente precisa entender se realmente nós estamos no caminho certo. A questão principal é que, no fundo, faz sentido ter que retribuir tudo, não necessariamente de um nível muito consciente, mas muitas vezes um nível mais inconsciente, porque a gente pode ser visto, como eu falei, de uma forma muito, muito ruim, né, socialmente falando. Porque se você tem um benefício e não retribui esse benefício, isso fica mal para você. A questão aqui também é que o Cialdini coloca que a obrigação de retribuir acaba sendo, né, a essência da regra da reciprocidade. Então, assim, por quê? Porque ela coloca o poder na mão dos outros e a gente acaba tendo que fazer as concessões. Concessões muitas vezes não necessariamente vantajosas para a gente, mas a gente faz concessão justamente para poder retribuir aquilo que a gente está recebendo. Então, não é necessariamente que faz sentido, mas faz tem um quê de obrigação nesse processo que vai justamente fazer com que essas contribuições sejam recíprocas, né? E muitas vezes muito mais vantajosas para quem iniciou a regra da reciprocidade, porque tem um detalhe importante aí. Se você é a segunda parte da regra, você necessariamente vai estar muito mais vulnerável àquilo que está acontecendo. Se você que fez o favor, se você que prestou a informação, se você que deu o presente, você está numa condição muitas vezes mais vantajosa. Ou seja, embora haja concessão das duas partes envolvidas, a concessão maior é de quem recebeu na sequência, né? Então, a questão de fazer sentido ou não tem a ver muitas vezes com essas obrigações sociais aos quais a gente está sujeitos. Tanto a sociologia como a antropologia, elas então vão considerar que o homem precisa realmente pertencer a uma rede de troca de favores para sobreviver.
Isso explica a pergunta anterior e faz com que a gente entenda que nós vivamos hoje numa espécie de uma rede de gratidão, né? Essa rede de gratidão é que está garantindo essa regra da reciprocidade. É ela que faz com que a gente possa se movimentar, com que a gente possa entender que aquilo que estamos recebendo precisa ser devolvido de algum jeito. E olha, tanto sociólogos como antropólogos elencam diversos, mas assim, centenas de exemplos de sociedades em que as trocas de favores acabam acontecendo justamente para que os homens possam viver em comunidade, viver em sociedade. Isso, gente, é lógico, é sempre visto de uma maneira muito positiva, mas também pode ser visto de uma maneira mais negativa. Mas é uma realidade que a gente precisa entender que existe. Ou seja, todos os membros da nossa sociedade são treinados desde pequenos, nós todos somos treinados desde pequenos a cumprir essa regra, ou a gente corre o risco de sofrer uma forte desaprovação social. Isso é importante que fique claro para a gente. A questão da impessoalidade também é importante na regra da reciprocidade. O que acontece? Essa regra ela vai acontecer mesmo com pessoas que não se conhecem, né? E aí que tem um grande lance assim, se a sensação de dever favor a alguém é maior do que a índole de uma das partes, isso não importa, gostando ou não, conhecendo ou não essa pessoa, os favores são retribuídos. Então, por isso que os Hare Krishnas, por exemplo, no exemplo que eu dei anteriormente, conseguiam avançar, né, em suas conquistas de doações, porque mesmo que a gente não conhecesse aquela pessoa, que a gente não entendesse quem ela era, a gente tinha a questão da retribuição acontecer. Então a reciprocidade ela vai acontecer dentro de um campo da impessoalidade. Importante lembrar que isso vai fazer diferença nas mídias digitais, porque necessariamente as pessoas estão chegando muitas vezes nos seus canais de distribuição de informação, nos seus canais de distribuição de produtos, de serviços, sem necessariamente conhecer a pessoa que está do outro lado. Então, isso faz com que a gente possa ter muito mais retorno, muito mais reflexo, né, dessa regra da reciprocidade. Quais são os propósitos de conteúdo muito mais ligados a essa regra de reciprocidade? Então, quando eu vou produzir o que a gente chama de conteúdo informativo, sendo que a informação é um bem fundamental para a sociedade, um bem importante para a sociedade. Se você oferece informação para as pessoas, você tem o retorno dessas pessoas. Se você trabalha com conteúdos educativos, você ganha em respeito, ou seja, toda vez que você trabalhar uma educação, toda vez que você agir no sentido de transformar, de impactar vidas, você consegue o retorno justamente porque a pessoa te deve esse respeito, te deve essa construção pessoal que aconteceu com ele e que partiu de você. Isso também vale para os conteúdos com propósitos úteis, ou seja, a gente garante muita fidelidade do nosso público se a gente conseguir fazer com que ele, na verdade, resolva problemas muito simples do seu dia a dia com aquilo que a gente está oferecendo. Então, gente, nessa regra da reciprocidade, que os antropólogos e sociólogos dizem que é quase que inevitável a gente escapar, quando a gente está pensando em produção de conteúdo, quais são os principais propósitos que a gente pode trabalhar nas nossas produções, nas nossas mídias digitais em geral, quando a gente estiver no mercado? Informativo, educativo e útil. Toda vez que você informa, você recebe de volta. Toda vez que você educa, você recebe de volta. Toda vez que você é útil, você recebe de volta também. Ó, eu queria que vocês interrompessem agora essa aula, dessem um pause e fizessem essa leitura que já está lá no módulo Links para Aula e Materiais Extra de Produção de Conteúdo. Está lá, você vai no Aprender, né? Aprender da Produção de Conteúdo. Vai no módulo Links para Aula e Materiais Extra de Produção de Conteúdo. E você vai ler esse texto aqui, ó, Conteúdo inteligente tem que ser útil. É um texto muito bacana, ajuda a gente a entender, especialmente a questão do conteúdo útil e também da regra de reciprocidade. Então, você vai fazer essa leitura agora, aí depois você volta aqui para essa aula e continua onde você parou, beleza? Tudo bem, se você quiser seguir, legal, dá para você fazer essa leitura depois? Pode fazer essa leitura depois. Mas é que o entendimento dela agora seria interessante, né? Você completa mais
a sequência que eu estou querendo colocar para você com relação à regra de reciprocidade, beleza? Olha só, vamos para alguns exemplos de conteúdo informativo que oferece para a gente, né, esse retorno. Quando a gente pega qualquer veículo jornalístico hoje em dia, qualquer veículo que trabalhe com informação hoje em dia, o que que eles fazem, além de darem as notícias mais tradicionais, factuais, né, ou seja, aquilo que está acontecendo no momento, no seu país, na sua cidade, no mundo, o que já é para a gente importante, mas o que que eles trabalham também em termos de informação, conteúdos que vão informar situações diretamente envolventes do nosso dia a dia. Eu trouxe aqui para você um exemplo só do jornal Estado de São Paulo. Você pode pegar qualquer outro jornal, Folha, o Globo, Correio Brasiliense, Gazeta do Povo, Jornal Zero Hora, enfim, Veja, quem quer que seja que trabalhe com informação. Você vai ver que no conjunto todo da obra, né, das mídias digitais desses grupos, você tem não só as informações mais factuais, as notícias, como tem também esse conteúdo informativo muito mais voltado para a utilidade pública. Então é um conteúdo informativo barra útil, né? Então esse exemplo que eu trouxe aqui para você, que é a questão do explante, que é a remoção de prótese de silicone que vai crescer no Brasil e expõe, na verdade, um outro olhar feminino. Então, quer dizer, você já tem uma informação muito mais diferenciada aqui do que necessariamente ficar informando a questão dos implantes, né? Então, é uma matéria interessante que está mostrando para as pessoas a decisão de você reconsiderar uma ação já feita anteriormente. Então, esse é um exemplo de conteúdo informativo que ajuda nessa regra da reciprocidade. Ah, como que vai acontecer isso, Mancuso? O cara lendo a matéria, ele vai retornar ao Estadão como? Se aquilo for bom para ele, se aquilo ajudar na construção de conhecimento dele, se aquilo ajudar de alguma forma em como ele vai ser uma pessoa melhor, ou como ela vai ser uma pessoa melhor, você pode ter certeza que a reciprocidade acontece, seja na busca, seja na audiência, né, seja no retorno, seja na indicação. Né? Então você está oferecendo algo bom e recebendo algo bom, você retorna esse algo bom de alguma maneira, você retribui isso de alguma forma. Pode não ser diretamente, pode ser indiretamente também. Olha só, esse post aqui do chefe Mancuso. O chefe Mancuso, ele é um chefe de cozinha e ele trabalha justamente com panificação. E aí, você tem um conteúdo aqui que é um conteúdo super útil, né, para que você possa trabalhar aí suas destrezas culinárias. Como assar o pão no forno doméstico. Olha só que copy sensacional. É uma copy que pega muito rápido, porque a gente tem muitas vezes essa dificuldade. Quem gosta de fazer pão, quem gosta de cozinhar em casa, muitas vezes tem dúvidas se o equipamento que tem vai funcionar. No caso de um pão, por exemplo, de fermentação natural, como esse que o chefe Mancuso trabalha, isso é mais importante ainda. E aí ele faz uma colocação aqui no seu post que ele fala assim, ó, olá, vamos assar o pão com fermentação longa no forno doméstico? Putz, é o que as pessoas querem. Sim, é possível. É só respeitar o processo e tudo vai dar certo. Aproveitem esse vídeo e estejam felizes fazendo pão. O vídeo completo está no canal, tá no YouTube, o link está no meu perfil. Grande abraço, beijo, outro, tchau. Ou seja, aí você já tem uma primeira colocação aqui, ó, de um usuário que fala assim, ó, chefe, quanto de hidratação tem essa massa? E aí ele vai começar a responder. Ou seja, gente, eu coloquei o exemplo do chefe Mancuso porque talvez ele hoje seja uma das pessoas aqui na nossa cidade que mais trabalha com a regra da reciprocidade. Por quê? Cada vez que alguém comenta, cada vez que alguém pede alguma coisa, ele sempre oferece. Né? Então, se você passar perto dele e falar assim, putz, eu adoro fermentação natural, você ganha um fermentinho natural, assim, um potezinho com fermento natural, que é uma massinha, assim, o fermento ali está vivo, né? Então você pode trabalhar depois esses pães. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses posts dele, se você entrar no canal dele, no YouTube ou então no perfil dele no Instagram, que é o Chefe Mancuso, você vai ver que quase todos os posts são trabalhados no sentido de oferecer algo para as pessoas. E o que ele ganha em troca? Ganha muita audiência. Né? Ele ganha muita audiência, o canal dele tem mais, acho que se não me engano, mais de 100 mil inscritos, né? Ou seja, pessoas que estão dando retorno para essa informação que ele está oferecendo. Aqui também tem um outro exemplo que é da Carol Costa.
E tem um perfil e tem um programa na GNT e tem um canal no YouTube chamado Minhas Plantas, né? A Carol, ela também oferece, ela é uma jardineira, se não me engano, ela é jornalista e ela depois desenvolveu uma técnica muito interessante de cultivar planta, tal. Ela começou a oferecer isso para as pessoas. A Carol, ela segue mais ou menos a linha do Chefe Mancuso, ou seja, ela oferece muito conteúdo útil para as pessoas que querem trabalhar com plantas, que querem ter plantas em casa. Na verdade, nós temos dois pontos importantes, né? Tanto o Chefe Mancuso como a Carol Costa oferecem conteúdos úteis para as pessoas que não querem necessariamente trabalhar profissionalmente, nem com pão, nem com planta. Mas a gente sabe que ter um pão quente em casa sempre é muito bom, ter aquele cheirinho de pão em casa é sempre muito gostoso. E a gente sabe que ter plantas em casa, ter plantas nos jardins faz muito bem para a vida de todo mundo, né? Então, quando eles oferecem esses conteúdos, o que eles estão ganhando em troca? Eles estão ganhando uma audiência muito fiel, eles estão ganhando uma indicação muito grande das pessoas com relação àquilo que elas estão fazendo, né? Então a Carol, ela vem e faz aqui um post, por exemplo, casa cheia de verde, né? Ou seja, primavera, girassóis, pimenteiras, angelonas, calanchoês, tal, fazem parte de um projeto muito corporado, tal, enfim. Se você entrar lá no perfil Minhas Plantas, você vai ver que ele é um perfil muito interessante nesse sentido. Então ela dá muito, ela oferece muita coisa para você e necessariamente ela oferece isso gratuitamente. É claro que ela tem a versão paga dela, o Chefe Mancuso tem a parte dos cursos pagos dele, mas no fundo é para quem já quer subir um outro degrau. Se você necessariamente quiser só ter condição de cuidar das suas plantas, a versão gratuita, entre aspas, aí da Carol Costa já vai funcionar muito bem, né? Aqui tem um outro post também que é do Augusto Cury. Augusto Cury é um psiquiatra muito importante, trabalha muito a questão da ansiedade, né? Então, se você entrar no perfil dele, Augusto Cury, @Augusto Cury, e nos canais dele em geral, né? Facebook, YouTube e tal, você tem sempre uma informação que ele está colocando na sua vida para que a sua vida possa melhorar de alguma forma, né? Então, você tem ali, ó, posts assim, ó, sua emoção vale ouro, o resto é insignificante. Ofensas são lixos, críticas injustas são lixos, calúnias são lixos, fracassos são excessos para que você possa crescer. Perdas são objetos para que você possa ganhar. Olha só, ele constrói uma copy totalmente engajada naquilo que as pessoas estão querendo receber hoje, que é uma mensagem mais positiva de que tudo vai dar certo, uma mensagem mais limpa de que ela pode se livrar de um monte de tranqueira da vida. Se você começar a seguir Augusto Cury, eu recomendo bastante. O Augusto Cury tem livros interessantíssimos sobre ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, e eu acho que quase todo mundo aqui, incluindo eu, todos nós temos um nível de ansiedade muito alto, né? O Augusto Cury é um cara que oferece para a gente muito conteúdo e principalmente muito conteúdo útil, informativo e ajuda a gente até mesmo a se educar dentro dessa realidade. O que ele ganha em troca? Reciprocidade nossa, porque a gente está ali, ó, a gente está na fidelidade. Você vê que eu estou até mostrando o Augusto Cury para você, é uma forma de eu dar um retorno para ele também, né? Eu estou levando o nome dele, levando esse pensamento dele para vocês. E são pessoas totalmente fora do circuito natural do Augusto Cury. Mas de repente vocês podem acabar entrando também nesse circuito. Ou seja, eu não estou fazendo isso de forma muito gratuita. Né? Eu estou dando também um retorno do quanto o Augusto Cury já me ajudou, embora eu nem conheça ele pessoalmente, mas o quanto ele me ajudou com as suas produções, com seus livros, com seus posts, com seus vídeos. Né? Então isso é a regra da reciprocidade, gente. Outro exemplo, Coca-Cola. Entra no site da Coca-Cola Brasil e você vai entender o que é o lance da sustentabilidade. Você vai entender o que é o lance da sustentabilidade e o quanto a Coca-Cola consegue dar de retorno para as pessoas por elas consumirem Coca-Cola. A lógica está mais ou menos aí, né? Ou seja, quando você entra lá no site Coca-Cola Brasil, você tem uma série de informações, né? Você tem desde aqui a companhia, a questão das marcas, o Instituto Coca-Cola, e um dos itens importantes que eu separei aqui é a questão da sustentabilidade, né? O que é ser sustentável hoje em dia
E o que a Coca-Cola Brasil faz em termos de sustentabilidade para permitir que a vida das pessoas seja uma vida melhor, apesar da Coca-Cola estar consumindo ali recursos naturais, recursos humanos, etc. Tal, o que ela faz para que esse consumo seja coerente, para que esse consumo seja sustentável? Se você der uma boa passeada no site da Coca-Cola Brasil, isso vai ser interessante para você. Você vai entender muito dessa questão da regra da reciprocidade. Perceba o quanto a Coca-Cola oferece para você de materiais em troca, com materiais que vão ajudar você a ter uma percepção diferente de uma realidade. Agora, eu quero que você também pare nesse momento, assim como você parou para fazer a leitura anterior, e você vai lá no módulo, lá no Aprender, né, produção de conteúdo, você vai no módulo Links para aula e materiais extras de produção de conteúdo. E você vai assistir o case Medley e Waze. A Medley é uma empresa de produção de remédios genéricos e de produções de remédios em geral, uma farmacêutica. E o Waze você conhece, é o aplicativo de transporte, né? Aliás, de condução em rua. O que une Medley e Waze? E como você, enquanto consumidor do Waze, vai ser beneficiado pela Medley? A Medley vai dizer para você o seguinte: estou te dando aqui algo muito importante enquanto você usa o aplicativo Waze. E olha, vai ser uma reciprocidade. Se você permitir, essa reciprocidade acontece. Se você levar a sério a regra da reciprocidade, você vai retribuir. Assista a esse case, é um videozinho rápido, né? Um vídeo de 1 minuto e 50, 1 minuto e pouquinho, e você vai entender. Tudo isso é para fixar, gente, tudo que nós estamos falando, fixar conhecimento, beleza? Outra situação que a gente tem, voltando aqui para a Coca-Cola, que aliás, esse slide ficou até um pouco perdido, era para estar lá junto com o da Coca. Mas esse aqui é um blog, um jornal, na verdade, da Coca-Cola nos Estados Unidos, que mostra, na verdade, o quanto a Coca-Cola investe nesse tipo de informação, né? A Coca-Cola, por si, é uma mestre na área do marketing, e se você quiser entrar nesse blog aqui, que está em inglês, que é o Unbottled, né? Our Blog, a marca Coca-Cola tem um arsenal de websites, enfim, de blogs, só que esse aqui é uma prova viva aqui, ó, segundo o instituto aí, a fonte de onde eu peguei, que é o site Estratégia Digital lá de Portugal, que ela mostra que é uma prova viva de que um blog empresarial pode ser um blog de sucesso e excelência com muito conteúdo útil e muito conteúdo de reciprocidade, né? São muitas histórias oferecidas e que geram um engajamento muito grande. Então, uma dica interessante para você poder navegar, para você entender, porque assim, muito do que a gente aprende, gente, em termos de produção de conteúdo, como eu já disse várias vezes nas aulas, é consumindo conteúdo. Outra dica, Blog Natura. Toda vez que você entra no Blog Natura, você ganha muita coisa. Mas não é ganhar necessariamente em termos materiais, você ganha informação, você ganha dicas, você ganha performance. Então você tem tudo sobre queda de cabelo, você tem cuidado com a pele no verão, você tem os cuidados dermatológicos básicos, tudo isso para que você possa ficar melhor, para que você possa ficar bem. A Natura não vende produtos cosméticos, a Natura vende muita autoestima, a Natura vende uma vida sustentável, ela vende um posicionamento da pessoa na sociedade de um jeito diferente, né? E quando você ganha isso dela, você dá esse retorno para ela também, né? Então, mais um blog para você poder vasculhar, para você andar, para você consumir. E aqui também o blog da Disney, que é provavelmente um dos blogs mais, como o site Estratégia Digital diz, um dos blogs mais felizes da internet. Mary Poppins, Winnie the Pooh, Kisses, sobre os filmes, enfim. Você navega, você vai, você assiste, você chora, você ri, tudo isso. Acho que umas 2 horas no blog da Disney faz você se sentir muito bem e o retorno é necessariamente imediato, que você começa a ficar encantado com tudo aquilo que eles podem te oferecer. Mais um exemplo. E aí, gente, para a gente fechar, eu quero colocar aqui para vocês o seguinte: nós vamos fazer uma atividade que vai estar aberta para vocês lá no módulo links para desculpa,
É uma atividade que você vai entrar no Aprender, né, em produção de conteúdo. E aí você vai fazer o seguinte, né, presta atenção, ó, você vai no módulo Links para aulas e materiais extras de produção de conteúdo. E aí você vai escolher entre 3 links disponíveis que estão lá. Tem esses links aqui, ó, propósito de conteúdo do site Pfizer, conteúdo educativo do canal Futuro e conteúdo útil blog da Consul. E aí você vai fazer o seguinte, você vai escolher um desses links e você vai analisar o conteúdo desse link. Vai escolher um conteúdo desse que imita a reciprocidade e presta atenção que você vai criar. Você vai criar um post para o Twitter com até 280 caracteres. Ou se você quiser, eu não coloquei aí, mas se você quiser criar um fio ali, né? Você pode até aumentar um pouquinho, mas se você quiser fazer com 280 caracteres já está ótimo. Que vai chamar para o conteúdo, tá? Então eu quero que você perceba o seguinte: eu quero que você se sinta atingido e que você sinta vontade de criar uma reciprocidade. E como que vai ser essa reciprocidade? Você criando um post a favor de um desses 3 exemplos aí de conteúdo poderoso que eu estou te dando, seja no site da Pfizer, seja no conteúdo educativo do canal Futura, seja no conteúdo útil do blog da Consul. Quando você fizer isso aí, se você quiser publicar lá no Twitter, você publica. Mas, na verdade, que eu quero ver o que você produziu. Então, você vai depositar esse material no Aprender, né? E aí lá já existe no módulo Atividades Pedagógicas, vai ter lá o envio de arquivo aberto para que você possa finalizar essa atividade. Então, olha, é uma atividade para a gente fechar essa aula de reciprocidade. Você vai entrar no Aprender de Produção de Conteúdo. Você vai ir no módulo Link para aula, materiais extras, produção de conteúdo. Você vai escolher um desses 3 links. Você vai dar uma analisada no conteúdo, você vai pegar aquele que você entendeu que, putz, aquilo lá foi entregue para você e isso muda a sua vida, isso pode mudar a vida de alguém, isso pode mexer com as pessoas. E você vai criar um post chamando para esse conteúdo. Chamando para esse conteúdo. Você vai criar um post para o Twitter com até 280 caracteres. É uma atividade interessante para a gente fixar esse conteúdo, para a gente finalmente entender bem essa história da reciprocidade. Beleza? Então é isso, gente. Finalizamos. Estamos aí já com 47 minutos quase de aula, 48. Mas é interessante para a gente entender esse princípio psicológico da reciprocidade, um dos 6 princípios mais importantes que regem o comportamento humano. Sequência, vem outros princípios por aí. Valeu, abraço, obrigado, tudo de bom para vocês. Valeu.